No ar. Estamos no ar. Aê, estamos no ar. Aê, no ar. Então nada para não cair. Bom, galera, boa noite aí para todo mundo que tá assistindo a gente aqui ao vivo. E boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir isso no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é e o que não é DevOps, né? Aí com o Fernando Wick. Eu vou passar para ele se apresentar aí um pouquinho aí. E assim, quem tiver alguma pergunta, qualquer coisa, pode jogar aí no chat aí, interromper a gente a hora que for. Vai lá, Wick. É isso aí. Atualmente eu sou Solution Engineer de uma empresa americana chamada Highway, mas já contribuí com muitos projetos livre e atualmente também sou co-organizador do Meetup do Docker São Paulo. A ideia aqui é mais bater um papo. Essa apresentação eu já fiz uma vez, então estou fazendo a segunda versão dela. E a ideia é bater um papo sobre o que não é DevOps, como é que o pessoal encara isso no mundo e o que seria o recomendável. Então, se quiser ir Pode discutindo durante a sentar. apresentação, a gente vai. Vai começar que a gente vai trocando a ideia durante aí. Quem quiser aí perguntar qualquer coisa, grita no chat aí que a gente interrompe e questiona aí, discute um pouco. Pode começar aí. Aí, deixa eu ver se eu consigo fazer direito esse negócio que eu tô aprendendo. É muita tecnologia, cara. Pois é. Fiz direito ou não? Apareceu aqui a tela. E agora? Agora, peraí, tá aparecendo, tá dando um loading aqui. Aí, apareceu. Então, vocês podem me seguir no Twitter como @fique, mandar e-mail para mim ou acessar meu site. Eu não adiciono pessoas no Facebook, porque eu quase não uso Facebook. E você consegue me achar em algumas outras redes sociais, como Keybase, etc. No fundo, vocês devem estar ouvindo meu gato tá desesperado, porque ele já comeu bastante, tomou água, então vamos lá. Geralmente, na TI tradicional, a gente tem esse triângulo é baseado na apresentação de John Willis, mas, na verdade, aqui a gente sempre tem um triângulo que diria que são forças, em tese, são forças opostas em relação ao que a gente tem na empresa. Geralmente, a gente, na empresa, tem uma área específica, muito desempenho do site, tem uma área específica que olha o custo, que não pode muito, ou site, aplicação, e tem uma área que pensa muito na confiabilidade e na segurança do site. Isso, geralmente, quais são os papéis que se encaixariam diretamente nisso, né? O papel de desempenho geralmente cai em relação ao desenvolvedor, disponibilidade geralmente dos administradores de sistema, área de operações, e gerente, diretor, administrador, vai na questão de custo. É claro que isso não representa a empresa, mas é só para dar um contexto de que geralmente essas áreas estão em silos, né? E elas são partidos normalmente opostos, que geralmente você tem muito atrito, muita discussão, se você tem que colocar no ar uma versão tal da aplicação, subir a biblioteca correta, se a versão é igual à versão de homologação, se acontecer uma falha e aí geralmente é um ambiente bem estressante. Já tanto, assim, se eu olhar no histórico das organizações da área de TI, você vê que foi feito várias coisas para tentar fazer integração ou processos de que as coisas aconteçam de forma controlada e segura, mas os conflitos ainda sempre continuam existindo e eles sempre foram ainda uma dor de cabeça em qualquer organização. Geralmente, desenvolvedor tipo de cenário, eles sempre querem as bibliotecas, as versões do web, frameworks nos últimos releases. Eles sempre querem fazer o deploy rápido e fácil, e na maioria das vezes, ainda hoje, é muito difícil você conseguir fazer o deploy no dia marcado e não ter consequências e fazer troubleshooting nos dias depois do deploy.
Eles querem, hoje, como a gente trabalha tudo conectado em todos os lugares, e, e parceiros, isso faz com que as integrações seja um desafio para a empresa, principalmente quando você está usando coisas relacionadas à publicidade, pagamento, etc. Claro que todo mundo quer ter acesso à infraestrutura para saber o que está acontecendo, para olhar log, para ver por que está acontecendo um tipo de erro ou tem alguma falha na aplicação. E do ponto de vista de operações, geralmente a gente pensa sempre na questão de estabilidade dos sistemas, custo, obviamente, segurança, e realmente o pessoal confunde um pouco a questão de code, IT, etc., e processos, de fazer o gerenciamento micro detalhado, olhar se você colocou detalhes tão, eu diria, tão mínimos que transforma a gerência disso um inferno para todo mundo que está na área de operações de TI. Os silos, de modo geral, eles fazem com que as pessoas que estão no silo detêm aquela relação de poder, né? Então, eu controlo minhas versões da minha aplicação, essa é minha aplicação, é meu poder, e eu vou tomar conta disso, e se alguém interferir, vou brigar por ele. Mesma coisa, área de operações, segurança, aí vai, área de teste. E, normalmente, por incrível que pareça, está todo mundo trabalhando na mesma empresa, geralmente estão em sentidos opostos. Tentando empurrar a empresa assim, para a visão deles de como é que tem que os produtos e os serviços da empresa tem que acontecer, seja áreas de operações, desenvolvimento, os gerentes, de modo geral, os outros departamentos da empresa, ou a área de segurança de TI, etc. Isso tem muito conflito, porque eu tenho certeza que cada um de vocês tem histórias sobre conflitos, brigas, discussões, divergências com outras áreas que tem na empresa. Bom, e hoje a gente está num mantra do DevOps que é um buzzword. Apesar dele ter já 8 anos que o termo foi cunhado, hoje a gente pode dizer que ele está no mainstream. Então, você vai em qualquer lugar, você fala, pô, você usa DevOps, você é DevOps. E se eu tenho que me tornar DevOps, então fazer acontecer o DevOps, seja como profissional, seja como parte de um processo, no entendimento das pessoas, isso que o DevOps seja aplicável em qualquer situação. E aí você vai ver que as pessoas, provavelmente, se perguntar para o Eduardo ou perguntar para mim, DevOps vai ter um significado diferente em relação ao que vocês pensam e aqui os outros. Isso é porque a gente é parte das coisas e não o todo, né? E o buzzwords, as pessoas reclamam um pouco. Pô, buzzword. Até teve um projeto há muito tempo atrás, eu falei assim, pô, vamos plantar DevOps. Os caras, pô, cara, DevOps não deu certo aqui, não vamos plantar, não. É buzzword, é moda. E isso, às vezes, gera um problema que as pessoas têm preconceito, mas buzzword não é realmente ruim. Buzzword nasceu o termo nasceu na área de engenharia já há mais de 40 anos, e de 50, século passado, e ele é um fenômeno que basicamente chega uma nova ideia, um novo processo, um novo produto, e ele é incorporado ou vendido como serviço, e as pessoas, porque é uma coisa nova, é como um carro novo, super estiloso, ou uma roupa bacana que está gerar uma nova moda, e não necessariamente é uma coisa ruim, porque ela pode ser uma boa de você ajudar a trocar a mentalidade de empresa por uma coisa bacana que pode gerar muitas coisas.
muitas coisas em relação à agilidade, melhorar o desperdício, etc. Claro que tem coisas que, tipo, tem empresas de serviço que vão querer transformar isso como uma bala de prata e fazer que seja uma forma única de implementar DevOps. Acho que cabe como um ponto de alerta que não necessariamente tem que acontecer do jeito que eles falam, então tem que tomar um cuidado para saber fazer o discernimento de quem implementa o bom ou não DevOps. Mas o ponto é que todo mundo dá certo. E voltamos à nossa imagem de elefante. Essa apresentação está em desenvolvimento no DevOps Week, você vai ver ela finalizada. Bom, o senso comum sobre DevOps. Provavelmente vocês já viram isso, parte disso, mas o senso comum é que DevOps geralmente é uma vaga, uma oportunidade de emprego, uma descrição. Vocês vão ver treinamentos falando que é treinamento DevOps. As empresas implementam Continuous Integration, Continuous Delivery, está fazendo DevOps, vocês vão ver o que eu estou com o código é DevOps, Kanban é DevOps, ou série de outros métodos, processos e técnicas, especificamente é DevOps. O problema é que DevOps não é exatamente só um treinamento, que isso faz um treinamento e vai te dar a condição de ser DevOps, ou fazer DevOps. Também o DevOps não é uma oportunidade de emprego. Também nós usamos, por exemplo, DevOps no trabalho, e aqui é super legal. Tem umas condições em relação ao ambiente que não necessariamente define o que é DevOps. Tem também gente que fala, se você não seguir especificamente o CAMS, que a gente vai ver lá na frente, você não está praticando DevOps. E tem gente que vai te vender e fala assim, cara, se você usar minha nuvem, usar os meus processos, meu serviço, você está fazendo DevOps e as coisas acontecem automaticamente. A gente vai ver que mas não é bem assim. Então, primeiro vamos falar de treinamentos. Treinamentos, eles são, eu diria, com um pequeno problema e também uma solução. Por quê? A gente vai ver que DevOps não é especificamente uma disciplina de uma área, tipo de sistemas operacionais, sobre sistemas de controle de versão ou de continuous integration. Cada curso vai atender um produto especificamente e uma área, disciplina do que é DevOps ou dos serviços que estão relacionados ao DevOps. E ele é um ponto de partida. Não pode se iludir de que fazendo um curso de DevOps vai te dar a condição de dizer eu sou DevOps, já estou praticando DevOps. E, na verdade, eu diria só o início da descoberta do processo e prática de DevOps. Gente. Ô, Eduardo, se tiver que parar, fazer pergunta, interação, você vai me avisando aí, cara. Tranquilo, pode deixar. Eu tô anotando um monte de coisa aqui para te perguntar no final, que vão levar um tempão para responder. Vixe, mano. Vamos lá. Então, assim, o pessoal da Chebias, se eu conseguir pronunciar Zebias, se pronunciar corretamente, catalogou o que seriam disciplinas ou áreas específicas da tecnologia da informação que são consideradas ferramentas DevOps. Que aqui, se eu não me engano, são 15 que estão 15 itens, então controle de versão, KSCM, Continuous Integration, Deploy, Cloud, BI, banco de dados, controle de repositório, configuração e provisionamento, gerenciamento de release, log, build, containers, colaboração e segurança. É muita coisa. Mas assim, será? Aquela descrição ali, do slide anterior, é essa tabela periódica que vocês estão vendo aqui. E
é humanamente impossível você conseguir saber todas as ferramentas de uma das disciplinas, entre aspas, aqui e dizer que você tem um excelente conhecimento. As empresas vão dizer, pô, você tem que manjar de ação, tem que manjar de continuous delivery, log, de monitores de log, de segurança, mas é humanamente impossível você conseguir decorar todas essas coisas e ter conhecimento sobre tudo. Então, o mais importante, não precisa saber especificamente de Jenkins, CodeShip, Selenium, Cucumber, Broccoli, Gulp, etc. O mais importante é entender o conceito por trás dessas ferramentas, para você, inclusive, discutir com o seu chefe, com a equipe, na seleção de emprego, etc. Aliás, voltando aqui, depois eu mando o link para vocês. É muito legal, porque conforme você vai no site deles, você consegue ver todas as opções direitinho, o que você pode usar em cada coisa, tem a descrição de cada ferramenta e serviço que está aqui, então recomendo vocês usarem ele como referência de ferramentas de DevOps e soluções. Vamos lá. Isso é interessante que as pessoas acham, as empresas, o RH, os gerentes, enfim, um senso comum de DevOps, de cultura ágil, você geralmente está trabalhando num lugar que é quase férias. Porque você pode ir de bermuda, você pode ir relaxado, você pode levar cachorro, pode levar gato. Isso não é exatamente ruim, isso é bom, mas tem que guardar as devidas proporções e a gente vai ver por quê. Então, é muito comum achar nas descrições de vagas, DevOps, você dizendo que o cara é ninja, que o cara vai ser guerreiro, que o cara é super-herói, que, incrivelmente, habilidade para jogar Street Fighter, PES. Qual que é a sigla de PES da Konami de futebol? Eu esqueci. Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer. Muito obrigado. Ou atirar que os ambientes são descontraídos, que tem snacks, tem amendoim, tem bebida, Coca-Cola, café, guaraná, refrigerante, etc. As empresas, então, inclusive, falam assim, pô, vem, você vai entrar na startup, seu salário não é tão bom assim, você vai ser sócio da empresa, você vai poder pôr novos produtos de estudo, montar dojos, etc. Isso é legal. Certo, é trabalhar num lugar assim. Mas, na hora do vamos ver, isso não vai ser tão bacana. Pensa o seguinte, todas essas coisas, quando, por exemplo, você está num war room, ou numa situação em que precisa resolver o que está impactando muita gente, o que vai fazer? O que você vai fazer? As pessoas vão ficar tensas, geralmente tem nos ambientes normais de TI, discutarias, bate-boca, mas as lições não são tão boas, eu diria. O ambiente não fica tão legal assim como é descrito nas vagas. O Netflix tem uma descrição bacaníssima sobre o ambiente de trabalho deles. Eles falam que é um ótimo lugar de trabalho ter pessoas trabalhando com eles. Então, isso aqui é uma tradução livre de uma apresentação deles. Eles falam que um lugar é ótimo, não é que tem café expresso, que tem benefícios bacanas, tipo convênio super fantástico, viagens incríveis, almoços em lugares bacanas, festas fantásticas, legal, que pode jogar videogame, etc. O que eles falam sobre esse tipo de coisa é que essas coisas, elas são importantes, mas só se elas forem eficientes para atrair e manter pessoas na empresa. Eu concordo fortemente com isso, que tem os momentos certos de contração, de relaxamento, mas a empresa não é um lugar só para vocês fazer diversão e produzir. Claro que
é mesclado, mas é um lugar que você está trabalhando e está sustentando sem responsabilidades, né? Não pode deixar essas responsabilidades fora, pensando que você vai jogar videogame, vai fazer coisas bacanas. Então, processo de seleção, eu diria que quando o pessoal que está recrutando DevOps, não fica falar, o cara tem que saber Chef, Puppet, Jenkins, Vagrant, clusters, banco de dados, etc. Ferramentas é importante saber, mas eu acho, até quando eu fui líder de equipe, as perguntas que eu fazia não estavam relacionadas ao conhecimento técnico da pessoa somente. Para mim, o mais importante era cada um desses itens que a gente está vendo aqui. Se o cara tem paixão e disposição de aprender. Por quê? É impossível, inviável, você saber todas que estão relacionadas ao ambiente de TI ou do que é DevOps, de modo geral. Então, se o cara consegue aprender rapidamente, absorver aquele conhecimento rapidamente e torná-lo útil para a empresa, para os processos da empresa, cara, é isso que vale. Se ele tem capacidade de resolver problemas mentalmente, tem um problema de um incidente que é recorrente e a gente precisa resolver. Então, como é que resolve? Então, capacidade de abstração é legal. E uma automotivação vou todo dia no meu horário de trabalho, trabalhar das 8 às 6, e quando acabar o expediente, vou embora. Isso a gente está na CLT por enquanto, mas enquanto você está na empresa, além do seu trabalho normal, de entender ticket, etc, ou mexer no Kanban e tal, a automotivação te ajuda a fazer otimizações, a ver coisas novas e compartilhar. E outra coisa bacana que no meu tempo, do Eduardo e gerações anteriores, beleza, não precisa ter habilidade social, não precisa lidar com pessoas. Sou um técnico super foda das galáxias, eu vou conseguir o status que eu mereço, vou conseguir ganhar bem e vou ser massa. É verdade. Tem muita gente que a gente conheceu, que tem esse tipo de característica. Quando está falando de DevOps, em geral, você tem que ter habilidade social de ir com as outras pessoas para poder compartilhar o conhecimento, aprender o conhecimento dos outros, implantar aprender novas coisas, entender como é que a empresa funciona, como é que o produto que vocês estão trabalhando funciona e como pode melhorar. Então, uma outra coisa importante para mim é reconhecimento de falhas e erros. Então, nesses processos de seleção que eu fazia, uma das perguntas que eu fazia, assim, cara, eu falava que eu cometi, o que ele impactou na empresa que eu trabalhava, e o que eu fiz quando eu reconheci o erro e tal. Eu perguntava, fazer essa pergunta na entrevista, assim, cara, fala aí um erro que você cometeu no seu trabalho. Se puder falar, né? Tem medo, tem vergonha. Incrivelmente, as pessoas assumiram coisas que elas não assumiram quando o fato aconteceu. Isso foi no processo da equipe, quando a pessoa errava um comando, ou errava uma implantação, ou errava uma arquitetura, eu falo tá bom, agora a gente errou, não é dizer que eu errei, mas aqui o processo tem um problema, vamos ver como corrigir. E, de novo, ferramentas são importantes, mas elas não são o mais importante. As outras habilidades, não só as técnicas, não são tão quanto importantes, ou até para mim, mais do que ser um escovador de bit. Então, eu fiz uns itens assim. O que você perguntaria para a empresa
os últimos processos de seleções que eu participei, difícil assim, como é que funciona a área de TI? Como é que funciona a empresa? Que metodologia vocês usam? Quando tem uma situação de crise, ou o que vocês fazem? Qual que é o processo? Desculpa, tá passando por isso aqui. Como é que vocês fazem para manter as pessoas na empresa? E, tipo, como é que vocês medem a produtividade das pessoas? Tem lugar que vai dizer, a gente quantidade de ticket, a gente mede pelo que o lead diz, a gente mede pela disponibilidade SLA apresentado no monitoramento. Então, você tiver de acordo com essas coisas que a empresa está dizendo, que trabalha com DevOps ou com outras metodologias, massa. E outras perguntas também, mas questione o recrutador ou o gerente, não fique só esperando perguntas. Ele também está esperando de proativo e questionamentos da empresa. Então, por favor, não siga o processo estritamente. Eu já vi muito no mundo ágil e no DevOps também. Se você não segue o processo de agilidade restritamente, você não está praticando agilidade. Ou se você não segue, não faz uma coisa específica de DevOps, você não está praticando. Na verdade, quando a gente impõe esse tipo de coisa, nós estamos fazendo um processo de cima para baixo, ou no porrômetro, na pancada, que é tão ruim quanto os processos anteriores de formas de organização de TI, de produção e de atividades, que não é legal. Então, DevOps não tem uma forma específica de você começar a praticar ou estar praticando plenamente DevOps. Tem várias formas, métodos, e bebe de várias coisas, do tipo, vai usar as coisas de Scrum, vai usar várias coisas de produção relacionada ao processo da Toyota. O mais importante é comece e pense sempre na melhoria contínua dos processos, produtos, etc. Isso é interessante. Agora que eu estou estudando um pouco mais a fundo DevOps, a gente vai ver que ele é fortemente inspirado na Toyota Process System. Então, vários termos que são usados nos processos de produção da Toyota, a gente já viu, já conhece, como Kanban, Lean, Kappa, alguns outros no Brasil, como Jidoka ou Gemba, mas a gente vai ver que bebe muito do processo da Toyota, que é basicamente de respeitoso, próximo, é mais do que isso, estou resumindo, e fazer de que, como a empresa como um todo, as pessoas, os processos, as equipes, tudo mais, elas têm uma melhoria contínua e criam um círculo virtuoso. Então, é importante que, quando fala de DevOps de modo geral, a gente vai sempre ver ferramentas relacionadas. Elas são super importantes, mas elas não são uma bala de prata. Então, em vários ambientes você vai trabalhar com linguagens de programação e frameworks diferentes, todos eles integrados, falando com plataformas diferentes, de nuvem e de sistemas, de tudo que você... Então, ambientes heterogêneos e complexos, eu diria que hoje regra, e fazer eles integrar é a parte mágica do negócio. Então, tem que tomar cuidado quando oferece uma solução turnkey, dizendo que aquilo magicamente você vai fazer DevOps. Mas vamos com calma. É igual, eu até estava conversando esses dias, é igual
cara te oferece um RP, então, vai implantar um RP, a empresa toda vai seguir os processos do RP. Eu falo, não, mas meu processo, mas funciona assim. Não, aí o cara falou assim, então, o RP, para fazer do jeito que a empresa funciona, tem que pagar a customização. E aí manter a customização. Não é isso. DevOps é melhorar, respeitando, inclusive, as regras da empresa, as formas, a cultura da empresa. Isso é o importante. E a gente vai ver que a DevOps só é desenvolvedor, área de operações. Na verdade, DevOps é uma cultura que envolve todas as áreas da empresa. Então, aqui a gente coloquei só desenvolvedores, operação, gerentes e segurança, mas tudo que você imaginar pode estar aqui. Não necessariamente ela vai fechar aqui nas áreas que tem sombreamento entre elas, né, intersecções entre elas. Eu diria que todas as áreas elas têm que não é serem direcionadas, mas elas estarem direcionadas para um caminho único, que é fazer a empresa andar para frente, ter lucratividade, vocês manterem emprego e todo mundo ali ter uma boa condição de vida e etc. Então, a melhoria contínua, isso aqui também é baseado na apresentação, no curso do John Williams, tá? Tem lá no edX, bem então que a gente vai que uma dos pilares das definições de DevOps é o tal do CAMS, que é Culture, Automation, Measurement e Sharing, que é basicamente cultura, automação, métricas e comportamento. E dentro disso você vai ter um processo de melhoria contínua num círculo virtuoso que vai significar melhoria das entregas, do aprendizado, aumentar a colaboração da empresa. Isso para mim, é super bacana, vai na ideia de iteração contínua e melhoria e faz com que as coisas, de certa forma, empiricamente, elas entrem, saem da inércia de velocidade baixa, você começa a fazer as coisas com grandes velocidades. É bem interessante. Isso aqui vocês vão começar a ver bem frequente. É um termo cunhado pelo Google Engineer. Eu tenho dificuldade de dizer o tal do reliability. Ele é fortemente inspirado em DevOps, mas eu não diria que é uma evolução propriamente dita, mas tem um livro específico do Google e tem um hot site que fala sobre isso. Eles falam como é que é o processo de seleção das pessoas, o que eles fazem, e tudo relacionado à área de operações. E que o cara que administra uma área de operações, entre aspas, o SR, seria a evolução da área de operações numa empresa, já mergulhada profundo em DevOps. E isso aqui eu vou falar mais no DevOps Week. Então, terminando com duas coisas que eu não mencionei antes, interessantes. Por que eu não praticar DevOps? Talvez você pratique já há muitos anos. Por exemplo, eu quando eu trabalhei em 2006, eu já fazia automação de deploy, usando vocês tentaram lá na época, o CF Engine não era tão famoso assim, os outros quase não eram conhecidos no Brasil. Já tinha automação de deploy de aplicação. Naquela época, tem um caso interessante da Knight Capital, que eles fizeram fazer o deploy de uma versão da aplicação deles, e aí o antigo ficou ainda em 8 servidores, porque o processo de deploy era manual, e isso fez que a empresa perdesse mais de 300 milhões de dólares, até gerou um relatório lá do governo americano, é um documento super interessante de como é que os erros acontecem, o que deveria ser feito para corrigi-los.
E, assim, eu não terminei de ler o relatório, mas eu espero que as pessoas que fizeram deploy, elas não tenham sido culpadas e demitidas, porque o problema não estava nas pessoas, estava no processo que ia relacionado às pessoas. As pessoas nunca podem ser a fazer fingerprint. E eu não falei do ISO, mas o ISO a gente vai falar lá na frente no DevOps Week. E agora, vamos para o debate. Vamos lá. Essa é a melhor parte. Cara, eu fico, assim, desde que eu comecei a entrar nesse mundo aí de DevOps e tudo, assistindo umas palestras, vendo algumas empresas tentando implantar, me veio na cabeça esses dias uma parada. Eu tô saindo da faculdade, por exemplo, tô querendo ingressar no mercado de trabalho, eu vejo essas vagas tudo doidas, exigindo um monte de coisa. O que você acha que a galera hoje tem que aprender de verdade para entrar no mercado de trabalho? Cara? Que você vê uma vaga que fala que o cara tem que entender, por exemplo, de Puppet e de Git, mas Linux não tá na vaga, entendeu? E aí? Eu diria que o mais importante é o cara ser programação em inglês. Se não souber essas duas coisas, é muito difícil, inclusive, aprender Puppet, Git, etc. Sim. Até isso, assim, olhar como o pessoal fala, o que é DevOps de raiz, entre aspas, o pessoal vai ver muita coisa dizendo, DevOps é ferramentas de software livre. Na verdade, inicialmente era, mas eu já vi casos de pessoal usando em processo de deploy em automação de mainframe. Eu já vi casos também aí de tentativa, não sei se foi concluída, de um processo de automação baseado em ferramenta proprietária, né? Então, a questão que você falou, a questão da ferramenta é o de menos na história, né, cara? Agora, eu fico imaginando essa galera hoje que tá entrando no mercado de trabalho e não sabe nem para que lado ir, cara. Eu estaria perdido. O problema é o que escolher, né? Na verdade, depende da vocação da pessoa. Se ela é desenvolvedora, tem mais habilidades de sistemas, provavelmente ela vai aprender muito fácil a fazer automação de infraestrutura como código. Agora, as pessoas que são, tipo, vão ser admin, testadores, caras de user experience, etc., todos eles hoje, assim, o skill básico para mim, a habilidade básica necessária é o cara saber inglês, o mínimo de inglês e lógica de programação, porque aí escolher uma ferramenta de automação de infraestrutura, eu não acho que a integração contínua a gente consegue aprender fácil, mas eu acho, como base de tudo, acho que infraestrutura, aprender alguma coisa em relação a Puppet, Ansible ou Chef seria importante. O que você acha? Pensando hoje assim, cara, porque como você já denegriu a nossa imagem com questão da idade, né? Não foi eu, não. É o seguinte, cara, que hoje eu vejo muita gente fazendo automação de infraestrutura, botando infraestruturas no ar, e a pessoa tá lá no Puppet e configurando o Apache via Puppet, mas ela não sabe nem como funciona o Apache de verdade. Né? Ela tá indo lá na ponta da parada e não tá querendo entender o Apache ou entender um Solr da vida, qualquer ferramenta hoje. Ela simplesmente pega o módulo, citando o exemplo do Puppet, pega o módulo do Puppet que configura, fala, eu vou botar isso aqui nesse módulo e tudo vai dar certo. Sabe? E o dia que isso der um pau de verdade, né, que o bicho pegar, que a gente sabe que na teoria, na prática é muito diferente, né? A hora que o bicho pega, alguém tem que ir lá dar uma mãozada no negócio para ver o que tá rolando de verdade. Fala. Tem toda razão. Eu fico pensando nisso, cara, o que esses caras vão fazer? Hoje a galera tá indo lá pra ponta e tá esquecendo a base da parada, entendeu?
tipo, passa batido porque o mercado quer Puppet, por exemplo, o mercado quer Jenkins, mas, cara, antes disso tudo, tem toda uma base da computação em que as coisas acontecem. E muita gente tá pulando essa etapa hoje. É verdade. Eu dei registradores na escola. Pois é. E básico de infraestrutura. Mas também tem eu entendo que é parte da evolução, entre aspas. Tipo, há quanto tempo você não mexe num servidor de e-mail? A servidor de e-mail, graças a Deus, tem muito tempo. Então, o fato de você falar horizontalmente, você não tem mais tanta necessidade de entender a fundo como é que funciona o Apache. Se deu merda, eu subo 500 container Docker e tá tudo certo, né? Mas aí eu acho que entra duas coisas, que é o cara que são o tal dos SRE que eles vão olhar para esse tipo de coisa. Os caras que tem mais... O cara que enfim, tem que ser mais... Um júnior pode aprender, mas ele tem que ter mais conhecimento teórico ou prático, porque ele vai ter que fazer profiling, vai ter que fazer correlacionamento de eventos, por exemplo, Apache, frameworks e APIs e toda aquela loucura de integrações. Então a capacidade de resolver um problema mentalmente, ou de fazer as conexões, eu acho que é mais importante do cara entender profundamente como é que funciona. Espero que o Apache morra logo. Mas eu entendo que as pessoas que entendem de Apache vão ou outra ferramenta específica de infraestrutura vai ser cada vez menos relevante. Você acha que... isso tende a ser, né? Mas eu vejo que tem, vamos dizer assim, conduzido em alguns lugares que eu vi como você ter um cara ou algumas pessoas que são essas que entendem disso e que preparam um framework, um arcabouço para quem vai usar essa automação na frente, consumir e replicar isso para frente. Eu já vi em alguns lugares que tem essa galera por trás. Eu não sei se esse seria o trabalho do SRE, né? Eu já vi muita vaga do SRE e algumas meio divergentes, assim, o que cada um pedia na vaga. Não sei se o SRE vai ser esse cara que, quando assim, vai ser o guru, entre aspas, que vai falar, não, gente, para essa parada entrar em produção, isso aqui tem que ser assim, então no Puppet vocês façam isso ser assim. Você simplesmente dane-se, vamos meter Docker, máquina não é cara mais, memória é de boa, vamos subir Docker pro rumo do vento, é isso aí. Tem gente que o mundo diz que vai ser serverless, né? Então, sim, ainda tem isso ainda, né? Mas, assim, um cara de SRE ou a área de operações, você vai entregar a infraestrutura para o desenvolvedor, que vai ter a rotina de deploy lá, vai usar Blue Green, TXB, vai usar N outra coisa. Assim, o ponto precisa de CRE ou DevOps de infraestrutura, ou qualquer nome que for, o cara vai montar. A responsabilidade é montar a área de operações de forma que ela seja boa o suficiente para não precisar ficar dizendo N coisas para o cara de desenvolvimento, fazer deploy. Ele entrar lá no esquema básico e facilitar a vida do desenvolvedor que vai fazer deploy, ter que, principalmente, não fazer um SSH no servidor para poder entender o que está acontecendo. Sim. Então ele tem que entender pra caralho. Opa, desculpa, falei palavrão. Entender bastante de dores de log e correlacionamento de eventos. Concorda? Ou não? Discorda? Como é que você vê isso? Eu concordo, cara, eu concordo contigo, mas é complicado ainda. Eu acho que eu ainda tô meio velho ainda para algumas coisas. Eu uso hoje automação em todos os lugares que eu tô, mas eu ainda bato um pouquinho nos modinhas jovem que vem com as coisas que eu falo, calma aí, velho. Pera lá, vamos frear um pouco essa história para entender isso, né? Porque eu acho que a gente tá num ponto em que as coisas estão nascendo, né? Isso é legal. Isso eu acho legal, que a gente tá vendo algo, vamos dizer assim, um paradigma nascer. E aí surge muita coisa nova, né? A molecada das startups, tudo tão louco, querendo botar tudo em produção com as coisas novas.
E eu ainda sou meio velho, eu acho que as coisas têm que ter uma certa maturidade antes de ir para uma produção, né? Senão você paga o preço de ser um early adopter, né? Tipo, eu quero botar isso agora, e às vezes você paga um preço caro lá na frente, né? Porque essas tecnologias, algumas vão sumir daqui a um tempo. É a tendência do mercado, tem um monte e vai afinar para algumas. Com certeza. Agora, isso para mim é evidente na internet das coisas. Ninguém inventou um negócio que provavelmente vai ser. Isso vai gerar outro problema da privacidade, de modo geral. O cara, o cuidador o sistema de câmeras, CFTV, etc., né, conectado na internet. A única solução que eu curto prazo de resolver esses problemas de falha e criar botnet gigantesca de destruição em massa o cara fazer a atualização automática. O problema que fazer a atualização automática, ele tem que ter alguma coisa ouvindo ou ele mandar comandos pro dispositivo. Mandar comando pro dispositivo já abriu a portona aí, né? Exatamente. Então tem um dilema aí para resolver do ponto de vista de quem cuida desse negócio, que não é tão simples. E aí entra nas questões de privacidade e tal. Então, eu vou aprender, infelizmente, na dor. Justamente pelo ponto de vista que você está falando. Eu acho que as interações, quando as startups estão cuidando dos seus produtos, fazendo coisas, é importante eles olharem aspectos que não estão relacionados ao de entregar o produto, vai impactar lá na frente, como questões de segurança, questões de disponibilidade. Eles só vão olhar depois aprendendo, né, empiricamente. Às vezes já tem exemplos bem práticos aí, seja dos pequenos, ou conversar com N empresas que tem no mercado aí para aprender sem ter que ser na dor. Sim, sim. Você falou uma parada aí legal do DevSecOps, e é um negócio que eu venho pensando bastante ultimamente. Você já viu em algum lugar realmente essas paradas estarem integradas? A segurança realmente está integrada nesse mundo ágil, desde lá do começo? Você acha que é necessário uma área específica de segurança, ou segurança vai virar um balaio de gato no meio de todo mundo e isso vai ter que ser um conhecimento único? Todo mundo vai ter que entender de segurança, não vai ter como fugir disso. Isso você fez uma pergunta de futurologia que eu não tenho a resposta. Pois é, eu fico viajando nisso, pensando, cara, isso aqui que vai acontecer? Porque hoje segurança é freio de mão na maioria das empresas, ponto. Eu sei porque eu trabalhei na área de segurança, né? Segurança é freio de mão. Por quê? Porque todo mundo esquece dela. Quando chega lá no final, vamos chamar o cara da segurança para dar um aval. Ele já vem para dizer não. Porque provavelmente as partes de segurança foram esquecidas no processo. Então, eu entendo que como automação de infraestrutura, a segurança ela é um processo de iteração e interação contínua e melhor. Então, tem empresa que não consegue contratar um cara de segurança ou uma equipe de segurança. Mas, então, os desenvolvedores, às vezes não tem nem cara de infraestrutura, eles vão ter que se virar para fazer os compliance de PCI, Sim. whatever. Eles vão ter que aprender sozinhos. Mas eles podem consultar empresas do mercado que podem ajudar isso no processo. Agora, as empresas que têm gente de segurança, que eles são hoje perdão da palavra, tranca-foda do negócio, a área de segurança, para mim, ela tem que entrar no pipeline de release fazendo melhorias pequenas para que a segurança entre como parte do pipeline de release de um produto. Por exemplo, você entende disso? Por exemplo, a parte de análise estática de código, ela pode entrar lá no build pipeline como parte do processo de teste. Concorda? Sim, com certeza. E provavelmente outros, você pode citar, até é legal você citar um ou dois de segurança que poderiam entrar no pipeline de produto. Não, eu fico pensando que tudo isso tem que ser parte. O próprio teste de penetração da aplicação, seja ele automatizado, ou seja ele manual, ele tem que fazer parte desse processo. É que muita gente fala, segurança é um processo contínuo de melhoria, mas em boa parte dos lugares que eu trabalhei, esse processo contínuo de melhoria fica no papel.
E quando entra essa questão da agilidade, a agilidade acaba sendo um processo contínuo de melhoria também, porque você faz deploy, faz teste, deu ruim, volta, vai, aquela coisa dinâmica acontecendo e ágil. A segurança tem que se encaixar nisso de alguma forma, e eu acho que até para as próprias áreas de segurança tem que começar a repensar como que elas vão se encaixar nisso. Hoje, assim, eu sempre fico procurando vagas de emprego, lendo elas, que eu acho uma coisa bem divertida ler vagas de emprego, e agora eu comecei a notar que estão procurando demais sysadmin com ênfase em segurança. Estão procurando muito isso, um cara que seja administrador de sistema, que conheça de segurança e que vai entrar nessa história da infraestrutura ágil, do mundo ágil. Porque eu acho que os profissionais, boa parte dos profissionais hoje de segurança não estão muito afim de entrar nessa parte ágil, não. Eles ainda estão no modelo dinossauro da coisa, que acaba sendo mais seguro para eles, né? Eu acho que se eles não fizerem isso, vão perder uma oportunidade imensa aí de filão, cara, que, não, de novo, voltando para o negócio do IoT, da DDoS, fazer esse processo de mitigação desse tipo de coisa atinge áreas de uma empresa que gera tanta oportunidade de negócio, seja você do ponto de vista interno, como parte de uma equipe, ou do ponto de vista externo, oferecendo serviço, que, cara, DevOpsSec, para mim, é um label que ajuda nesse processo de DevOps, mas não necessariamente que é um negócio à parte, um label bacana para dizer o seguinte: olha, gente, vamos olhar a parte de segurança também aí, na parte de automação, no pipeline, e ver o que vai quebrar, o que não vai quebrar, etc. Até porque, do ponto... E é até interessante o pessoal olhar o negócio da Knight Capital, que é um caso, assim, fantástico, que é um caso público, né? No Brasil, a gente tem parecidos com esse, mas eles não são públicos. É um puta de um aprendizado aqui, cara, que falhou segurança, falhou área de operações, então segurança não é culpa do cara da equipe de segurança. É igual o negócio da Target com os cartões de crédito que vazaram alguns anos atrás. A Target, para quem não sabe, é uma empresa gigantesca de supermercados, de departamento lá nos Estados Unidos, e vazou milhões de cartões de créditos. Milhões. E aí, quando foi ver, tinha um sistema lá que estava avisando, e o Nokia, o SOC, avisou as áreas que estava tendo um problema e que tinha um comportamento anômalo, mas a galera sentou e andou com o negócio e deu no que deu. Mas a culpa é de quem? Não é de uma pessoa ou uma área, é do processo. Sim. Essas falhas deram o que falar bastante, né, cara? E uma outra coisa que eu acho que era legal a gente discutir um pouquinho, assim, eu tenho a ideia de fazer sempre perto de 1 hora, mas a gente tá chegando, mas acho que a gente pode fazer mais essa discussão e depois partir pro final, né? Que eu fico vendo essa salada de ferramentas, saladas de conceitos e tudo. Aí tem uma empresa lá que quer realmente entrar nessa história ágil. Se você fosse ajudar uma empresa a tentar pegar um rumo, qual que seria o ponto de start da empresa? Tipo, eu vou automatizar meus servidores, eu vou botar um sistema de entrega contínua, eu vou, sei lá, botar um kanbanzinho na parede, ficar escrevendo, porque eu vejo muito lugar que tá perdido, cara, que quer pôr, não sabe pra onde ir, tem coisa pra caramba, o pessoal olha aquele monte de caminho e fala, cara, eu não sei nem pra que lado que eu vou, porque tem coisa demais. Até teve por enquanto ainda não faço nada relacionado disso, mas estou muito inclinado a montar um que cuida especificamente desse tipo de... Porque a cada 15 dias alguém me pergunta a respeito. E eu vou pegar um exemplo que o cara falou assim para mim. É uma empresa que tem só 2 caras de turma e uns 15 caras de desenvolvimento. E eles falaram assim para mim: eu fiz um curso numa empresa tal e lá eu aprendi Docker, Puppet, Git e Linux.
como é que eu vou implementar tudo isso de uma vez? Eu falei para ele, não implementa tudo isso de uma vez. Do que você consegue, qual é o ponto que você consegue melhorar rápido a empresa ver? Que um dos problemas, pelo menos da minha geração, agora eu tô entregando a idade, a gente era muito ruim de endomarketing, cara. Então a gente fazia um negócio ruim. fantástico, assim, que melhorava a área de infraestrutura, a área de desenvolvimento da empresa em milhares de %, muitas vezes, só que ninguém ficava sabendo. Então eu falei para ele, cara, melhora isso aqui, mostra pro pessoal de desenvolvimento que vai ser, e a hora que eles adotarem, você mostra pro resto da empresa. E aí começa o ciclo. Qual o caminho? Geralmente, começar com automação de infraestrutura é um primeiro caminho, mas às vezes, dependendo do lugar, é melhor fazer continuous integration. Então, a resposta é... Depende. O caminho é mais... Não, depende, é complicado, porque né, mas, na verdade, o caminho inicial é o passo mais fácil de dar nível que está tendo melhora no processo da empresa de produção. Sim, isso é difícil. Eu participei de alguns lugares que estão querendo implantar essa cultura, esse processo ágil, e assim, eu sempre vou pelo lado da infraestrutura, né, mas às vezes peca no desenvolvimento alguma coisa, é um processo, eu acho que ele é doloroso, mas ele tem que ocorrer, não dá mais para fugir dele, né, cara? Eu concordo, até teve um outro caso que o cara falou assim para mim, você sabe que eu faço para colocar aqui? E a história foi o seguinte, sou uma empresa de DevOps. Eu falei, pô, legal, cara. E aí, então, eu tô cuidando do e-commerce e tal, e eu quero usar, colocar eles em container e tal. Eu falei, pô, sinal. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, pô, você é uma consultoria pra mim? Eu falei, fiquei meio com vergonha e tal. Eu falei, vou ver depois. Então, assim, o cara não tinha ninguém de DevOps, ou de automação de infraestrutura, ou nada de processo de DevOps, e estava vendendo DevOps. Sim. DevOps Então, vende, né, cara? Então, assim, eu acho que tem que fazer as perguntas de entrevista, seja do cara recrutador ou da pessoa que está sendo entrevistada, acho que tem que fazer umas perguntas também relacionadas a DevOps. Pô, você trabalha com DevOps? Legal. Explica como é que é o processo na sua empresa. E cuidado, porque vai ter muito prestador de serviço que fala que faz DevOps, mas o cara tá lá, um cara alocado, 44 horas semana, típico body shop. É complicado, cara, é complicado. Mas isso é outra coisa que eu tava questionando também esses dias. Não dá muito para brigar, que é o termo do mercado que vende, né, cara? É a propaganda. Tenho que falar que eu sou uma empresa de DevOps. Se eu faço uma implantação da Stack LK, eu posso gritar que eu sou uma empresa de DevOps. Afinal de contas, todo mundo que fala DevOps acaba citando o LK de alguma forma, né? Elasticsearch, Logstash, Kibana. Então, se eu faço isso, eu sou uma empresa de DevOps. Porque eu vendo, que se eu falar que eu sou uma empresa de análise de dados, fica meio complicado, né? É verdade. Mas é experimento de quem vai contratar, né? Isso é importante, para saber o que está contratando. Mas boa parte dos que compram estão atrás da buzzword, né? Você faz o que está na moda? Então vem cá que eu preciso do que está na moda, que minha empresa precisa estar na moda. Temos uma pergunta, hein, cara? Olha, agora tem uma. Aí sim, hein? O Adriano, grande Adriano. Como vocês acham que podemos trazer as equipes de DevOps para trabalharem colaborativamente e incentivar a mudança de comportamento? Essa é boa, hein? Começa com a bomba aí, que essa é complicada. Essa é complicada. Se existem essas duas equipes na empresa, tem algumas coisas que pode fazer. Primeira, pelo exemplo, né? Você fez um negócio legal e vai impactar positivamente na empresa inteira,
oferece para o outro, para o cara usar. Faz uma degustação, ajuda ele a desenvolver. Outra coisa, explica os seus projetos para outra área. Geralmente, a desenvolvimento faz várias coisas bacanas, a infraestrutura faz várias coisas bacanas, mas os dois não sabem o que o outro faz. Então, compartilha lá uma sessão de 30 minutos por semana, quinzena, dizendo quais são os projetos que estão fazendo e quais são as pesquisas de coisas novas que estão fazendo que pode integrar um projeto de outras áreas. Mas mostrar o que está acontecendo, né, e tentar chamar as pessoas para colaborarem a partir do exemplo, né? Eu acho que a partir do exemplo é mais fácil do que decretar que vai ser assim e pronto, né? Ah, com certeza. Tem gente que... Tem empresas lá fora que fazem DevOps dentro delas. Então, elas organizam 1 ou 2 dias com várias sessões de palestras internas, às vezes com 1 ou 2 keynotes externos, compartilhando coisas relacionadas a DevOps, processos e soluções e serviços, integrações. E eu acho que talvez vocês, no caso do Adriano, vocês usam DevOps Days dentro da empresa. Sim, sempre tá mostrando o que tá rolando, discutindo tecnologia e mostrando sempre pra galera, ó, isso aqui é bom, vai agilizar a nossa vida, vai ser bom para todo mundo, né? O Jorge fez um comentário aqui, cara, que ele falou que DevOps full stack é difícil. Acho bonito esse termo também, full stack, cara. Stack já é legal, full stack fica mais legal ainda. Separar quem é o que. Contrataram na minha empresa um cara que prometeu isso e para mim ele é um cara júnior. Essa questão aí também de dividir quem é júnior, quem é sênior, quem é o quê. E se você for olhar assim em relação aos cargos aí de contratação de DevOps, eu com o meu mundo de Linux desde 97 sou júnior, né, cara? Tem um ano e meio só que eu mexo com isso, né? Mas desde 97 eu entendo tudo que tá por trás do que esse povo tá escrevendo, né? No mundo aí eu sou um júnior. Tem muita empresa aí, eu sou considerado um cara júnior. É até bom, né? Pra gente é velho ser chamado de júnior, né? Parece que a gente é novo. Na verdade, quando você vai conversar com eles, você acaba entrando no negócio do overqualifying. O overqualifying. Esses dias eu tive uma conversa com uma empresa, não vou citar o nome, que foi legal, que eu fui conversar com o CTO dela, e aí ele perguntou quanto tempo eu tinha de experiência com Linux, eu falei que eu tinha por volta dos mais ou menos 19 anos de experiência com Linux, e ele tinha 18 anos de idade. Aí eu pude usar a frase clássica, né? Eu sei disso desde antes de você nascer, rapaz. Segura aí que eu tenho que salvar o gato. Salva o gato aí. Oh, foi mal, gente, mas o gato tava ali desesperado. Tranquilo. Então, assim, essas coisas de profissional, DevOps, não sei o que lá, DevOps, não sei o que, eu ainda acho que isso não existe, não. É aquilo que tá naquele slide que você falou, a pessoa tem que estar disposta a aprender ferramenta, cara. Eu sempre falo, ferramenta é só um dicionário de coisas que vai acontecer, entendeu? Se você sabe o conceito do que você tem que fazer, não importa se você vai usar Ansible, Puppet, Chef, Git, sei lá o que for, Jenkins, build do não sei o que, do Bitbucket, do GitLab. Eu uso o GitLab porque é melhor que o Bitbucket, que é melhor que o Git não sei o que é melhor que o Git não sei o que lá. Eu preciso de alguém que entenda GitLab, que se não for GitLab, não serve para minha empresa. Caramba. Às vezes você tem uma pessoa que trilhou um caminho muito bom nessa área e por algum motivo ela usou Bitbucket a vida inteira. Realmente ele não serve porque ele não sabe GitLab? Então, o conceito de gerenciamento de versão, release, etc., não serve para nada, né? Na verdade, é porque estou compartilhando aí com a galera 2 links que eu comentei. Na verdade, assim, o cara chega para o RH ou para o RH, fala assim, eu preciso de um cara com esse perfil. Vai fazer assim, vai pegar tudo que eles acham lá no banco de dados dele, que está relacionado à área de operações, ou desenvolvimento, ou de segurança, e vai lançar na vaga. Por quê? Eles não estão esperando que a pessoa saiba tudo que está ali. Mas se 2 ou 3 colar, já serve. O problema é que isso afasta muita gente que poderia saber
poderia atender, porque eu entendi, eu já trabalhei em N casos. O que você falou também da parte de falhas, cara, eu sempre fui a favor do seguinte, eu prefiro trabalhar com pessoas que erram e falam, olha, eu errei, ó, vamos rever isso aqui que eu fiz cagadinha, entendeu? Ó, sujei tudo. Do que a pessoa que não erra, tipo, nunca errei na vida, sempre deu tudo certo, mas na verdade fez cagada pra todo lado e nada funcionou. Eu sempre acho que recrutamento é um negócio complicado. Recrutar a pessoa pela sopa de letrinha que ela sabe é complicado, que se pegar, por exemplo, a minha trajetória de trabalho e a sua, a quantidade de coisa que a gente já mexeu, se a gente realmente expor tudo isso num currículo, não querendo falar que a gente é super foda, mas a gente já trabalhou em tanto lugar, com tanta coisa diferente, vira um currículo mentiroso. Eu olho pro currículo assim e falo, cara, isso não é possível que essa pessoa fez tudo, ela tem 250 mil anos de idade. Mas é porque a gente teve capacidade de aprender para aquele momento e resolver o problema. Então a gente teve experiência com aquilo, né? Fato. Mas isso, cara, de novo, o importante é o cara entender. A questão é do problema, não da ferramenta, né? Então, o cara que tem um perfil generalista, que hoje o mercado é dos generalistas, né? Então, sim, na verdade, especialista é importante, mas hoje você tem que mexer em N coisas, aprender N coisas e estar disposto a resolver N coisas. Eu acho que esse é o ponto. Tem que estar disposto mesmo, porque eu tive que me enfiar em coisas relacionadas a linguagens que eu nunca vi na vida e tinha que sair do outro lado, né, cara? Falar problemão com VB que eu nunca mexi na minha vida e tinha que olhar o problema com VB e descobrir o que tá acontecendo, cara. Tem interessante que tem um outro caso do SlideShare. Antes de ser comprado no LinkedIn, eles tinham, acho que mais ou menos 60 e poucos mil usuários e não sei quantos... 60 milhões de usuários e não sei quantos simultâneos. Aí o cara foi fazer uma versão do versionamento do sistema e não fez isso direito, ou não seguiu o processo direito, porque não estava automatizada a parte do banco de dados, aí dropou uma tabela do banco de dados, backup, não conseguiu restaurar, então ficou fora. X tempo. Aliás, isso é uma coisa que a gente não mencionou nessa história toda de DevOps, mas DevOps também tem que considerar que backup não é tão difícil de você se tornar agile no sentido que está pronto amanhã, e o restore pronto amanhã. Se você quer um negócio pronto amanhã, você vai ter que pensar em trabalhar com sites diferentes geograficamente, e entre outras coisas que estão relacionadas à alta disponibilidade e resiliência. Eu estou falando isso porque aconteceu recentemente que um ransomware lá com a prefeitura de o departamento de transporte público de São Francisco, os caras sequestraram os servidores de dados do departamento e a prefeitura liberou um final de semana de graça para todo mundo, o transporte público lá. Sorte que eles tinham backup. E tinha um restore, né? Que é só ter o backup, não adianta, né? E tinha o restore. Tem muito lugar que tem o backup, mas não tem o restore, né? Esse é um outro problema. Cara, eu acho que essa discussão do que é DevOps, do que não é, como que as coisas vão funcionar, acho que isso ainda vai perdurar durante vários anos, igual a questão de cloud, né? O que é cloud computing, o que é nuvem, né? Eu tenho um VirtualBox na minha máquina nuvem, eu tenho uma máquina na Amazon nuvem. Isso foi uma discussão que rolou quando começou a nuvem e com o tempo acho que ela vai esfriar e vai pro canto, porque vão ver que tem muito mais coisas importantes do que definir o que é um termo, né? E o que é um cargo. Com certeza. Mas no começo ela tem que existir, né? E daqui 3, 4 anos vai surgir uma coisa nova, talvez seja o TRE, ou outra coisa que vai falar que o DevOps é ultrapassado e vamos fazer outra coisa. Exatamente. É legal que a gente tá no começo dessa parada, a gente pode, talvez, ainda ver ela nascer e morrer, né? Isso é legal. Acho legal ver alguma coisa, poder falar que eu vi algo nascer e morrer, né, cara? É verdade. Pra quem já teve que falar que mexia com Linux antes do CTO de uma empresa nascer. Foi engraçado. Nunca achei que eu falaria isso na minha vida.
As pessoas que estão aí têm mais seus questionamentos, intrigas. Discordam de tudo que a gente falou e quer fazer um hangout só para discordar da gente. A gente também tá aberto aí, né? Eu acho que são oportunidades únicas, né? Da gente tá tendo essa chance de discutir com um profissional que tá no, vamos dizer assim, no campo de batalha aí, vendo o que tá acontecendo, né? Então, eu acho muito interessante essas paradas desses hangouts, né? Foi inclusive o que me levou a criar isso, é juntar gente boa para discutir com quem quer aprender, né, cara? Isso Só é um último legal. comentário sobre tudo. É um caso que eu vi de uma empresa, uma das principais empresas de internet do país. Eles falaram assim, pô, a gente pratica DevOps, não sei o quê, e toda sexta-feira em pizza. Falei, sério, cara? Que legal, hein, meu? Aí eu, mas por quê? Não, porque toda sexta-feira tem um War Room. Por quê? Virou tipo um encontro, né? Marcado já. Você para na sua cesta aí, a sala de crise. Aí ele falou, não, é porque toda sexta-feira sempre dá pau. Ou seja, né? Pra que melhorar o deploy, né? Pra que melhorar todo o processo, né? Vamos continuar comendo pizza, que pizza chama atenção, né? Eu falei, acho que tá faltando alguma coisa aí no teu processo lá, antes do deploy. Né? Cara, então, assim, vamos já partir para finalizar aí, que já estamos com 1h11. Foi bom pra caramba. Eu queria avisar pra galera aí que esses hangouts fazem parte de uma série que eu quero criar aí e tentar que ela siga um hangout por semana. É um negócio meio megalomaníaco, porque é difícil, consome um tempo, né? Então, vocês vão ser bombardeados aí com um hangout por semana, se tudo der certo. Podem Semana que sugerir vem vai ter? tema. Vai ter, Semana que semana que Aê. vai. Eu não consegui ninguém ainda, acho que vai ser me, myself and I, entendeu? Falando alguma coisa, mas eu quero bater o ponto de uma vez por semana. Né? Talvez eu fale alguma coisa sobre a Stack LK, falar um pouquinho sobre análise de dados, essas coisas. Vamos ver, eu tô pensando ainda, ver se eu não consigo ninguém, eu vou eu mesmo. E aí a gente está organizando um evento, que é o DevOps Week, se vocês verem aí do lado, deve ter uma abinha aí, com um lugar para clicar para fazer a inscrição. Um evento a gente está tentando selecionar o que tem de melhor de palestrante aí, o que vai me gerar uma dor de cabeça para o segundo evento, que vai ser difícil ser melhor, né? Se eu estou selecionando muita coisa boa para o primeiro, eu tenho um grande problema para o segundo. Né? Expectativa alta. Pois é. Então, é gratuito, se inscrevam lá, né? devopsweek.com.br, é só fazer a inscrição. O evento vai ser de 6 de fevereiro a 12 de fevereiro. É isso, Wiki, faz suas considerações finais. Eu acho considerações finais um negócio pesado, né? Parece que a pessoa nunca mais vai aparecer, né? Mas faz um fechamento do vídeo aí com o que você acha aí de legal. Obrigado pela oportunidade. Essa apresentação ela não está completamente finalizada. Eu vou finalizar ela para o DevOps Week. E se o pessoal quiser, eu tenho um podcast chamado Podcast. Ele conta histórias de TI, de erros, fracassos e quais as lições aprendidas. Ele tem, por enquanto, um episódio, eu não sei se ele vai sobreviver para o segundo, mas a promessa é que em janeiro, começo de janeiro, a gente vai gravar um segundo episódio. Para o segundo episódio eu tenho uma sugestão aí, um acontecimento dessa semana aí com um provedor de serviços aí do Brasil, né, que saiu do ar aí, desapareceu, coisas nebulosas. Pô, eu não sei, eu tô sabendo de hoje em 3 operadores que estão com envenenamento de DNS. Pois é, então, tem muito tema, hein? Depois você me conta isso aí, que eu não, esse aí eu não tô sabendo. Depois eu passo um link pra você ver aí do provedor que sumiu do mapa. Mas eu acho que é isso aí, né, galera? Obrigadão de novo, Ick. Se Obrigado você. quiser deixar o link aí do podcast pra galera baixar lá. Eu vou disponibilizar também no YouTube aí, pra quem estiver vendo no YouTube, vai estar nos comentários aí. Ou comentários não, descrição, né? Eu não sou muito dessas modinhas jovens ainda, tô meio perdido. Então é isso. Abraço, galera. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. E até semana que vem. Valeu! Valeu!